uma alegria poder estar mais uma vez aqui para juntos agora estudarmos a Palavra de Deus e darmos continuidade ao que nós estamos estudando aqui nessa série de estudos. Eu só quero relembrar rapidamente aqui com vocês o nosso último estudo, que foi a restauração da verdade. Djalma, nós vimos na visão de Daniel que ele vê ali um animal que vinha do ocidente, que era um cordeiro, e depois aparece ali um bode que vem, que não pisava no chão, Djalma. Ele vem voando baixo, vamos falar assim, né? Exatamente. Isso. E Daniel fica preocupado, ele queria entender essa visão. E então o anjo aparece e vem revelando ali para ele que aqueles animais eram reinos, tá? E nós vimos também, nós não vamos entrar em detalhes aqui, é só relembrando rapidamente o que nós estudamos. Nós vimos que depois de tudo isso aí, Djalma, ele entende a visão ali que a verdade ia ser derrubada por terra, ia ser pisada, a verdade ia ser pisada, mas ao mesmo tempo o anjo deixou claro para Daniel que a verdade ia ser restaurada. Sim. Tá? E a gente percebe que ali estava falando sobre os animais, as coisas do santuário, Djalma. E esse é o assunto que nós vamos estudar nesse momento, o santuário. Vamos estudar um pouquinho do que era o santuário terrestre de Djalma e depois o santuário celestial, ok? Ok. Para isso, eu convido você para juntos fazermos uma oração e aí estaremos aptos para o estudo de hoje, tá bom? Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, nesse momento, mais uma vez, nós buscamos o Senhor em oração. Em primeiro lugar, para agradecer, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Amém, Senhor. Mas nesse momento queremos pedir que venha nos iluminar, para que consigamos compreender melhor a Tua Palavra e nos ajude também a colocar em prática. Amém. Nos abençoe, o Pai eterno, abençoe cada um que está nos acompanhando nesse estudo, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Djalma, Sim. o santuário. O que vamos aprender sobre o santuário? Eu já disse aqui que nós estamos falando primeiramente do santuário terrestre, e essa questão de santuário, irmãos, é uma coisa que aí no mundo cristão não é muito estudado, não é muito esclarecido, e a gente procura então estudar isso daí porque nós sabemos que Deus, de forma didática, Ele nos deixou o santuário para que pudéssemos entender, Djalma, o que realmente Cristo estaria fazendo por cada um de nós, tá certo? Exatamente, entender o plano da salvação. O plano da salvação todo é apregoado, ensinado, tanto ao povo de Israel, como para nós hoje também, através do santuário. É exatamente isso. Então vamos lá, Djalma. Vamos lá. A primeira pergunta, o que era o santuário, Djalma? Começa falando aqui algumas coisas desse santuário. Tá? E aqui vem Deus falando com Moisés. 25, verso 8. E Deus falando com ele diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O que é um santuário então aqui? É uma habitação de Deus. Hã? Isso, é o local onde Deus ele pediu para Moisés construir para que ele pudesse estar no meio do povo. Exatamente. No lugar da habitação de Deus, no meio do povo, né, Djalma? Tem uma segunda pergunta, Djalma. Sim. O que havia no santuário? É interessante. Aqui nós vamos falar mais especificamente dos objetos, tá? Sim. A princípio, Djalma. O santuário é dividido em algumas partes. Você lembra quantas partes, Djalma? Eu gosto de colocar as três partes, envolvendo o pátio. Aí nós temos as duas partes internas, porque normalmente dividimos em duas. A parte interna, a primeira chamada de santo, e a segunda, a mais adentro, chamada de santíssimo. Tá? Então, ali tudo lá dentro, ele tem um discurso, um sermão sendo pregado, falando do nosso Cristo, do nosso Salvador. Mas tanto dentro do santuário como fora, aponta para o próprio Cristo. Djalma, Oi. Eu vou ler então aqui uma das partes sobre o pátio. Sim. Em Êxodo, capítulo 40, versículo 29 a 33, fala assim, Djalma. E você acompanha na sua Bíblia também, tá?
Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e o encheu de água para se lavar. O versículo 31 diz assim: Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. E o versículo 33 fala assim: Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio, assim Moisés acabou a obra. Então, aqui, Djalma, o texto nos deixa claro que existia aqui na parte do pátio já alguns objetos. Sim. O texto aí falou daqui do altar de holocausto, da pia com água para lavar as mãos e também ali da cortina. Esse reposteiro aqui é tipo de uma espécie de cortina que vem, que antecede uma porta. Uma divisória, né? Isso. Então, aqui na parte do pátio, e aí eu vou só relembrar aqui a medida do pátio, Djalma. Sim. Ele media 25 de largura por 50 de comprimento. Mais ou menos, né? A gente fala assim, arredondando as medidas aí, 25 por 50 era a medida do pátio. Agora eu gostaria que você lesse aí agora, Djalma, sobre uma outra parte, o lugar santo. Sim. O verso 40, 22 a 27, diz assim, ó: Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. É interessante aqui a disposição dos móveis, os móveis que havia lá. Então nós vemos aqui, primeiro havia uma mesa da proposição, onde nessa mesa havia 12 pães asmos. Essa mesa, conforme você entrava, ficava à sua direita, dentro do santo. Na sua esquerda, né, de quem entra no santuário, ficava ali o incensário. São 7 luzes, 7 velas ali, que estavam acesas ali, simbolizando a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo constantemente. E na frente, à próxima divisória, que a entrada para o Santíssimo, ali ficava o altar de incenso. Então, era a disposição dos móveis. Se você olhar assim, não tinha muitos móveis assim. Não. 3 móveis que tinha lá, tal, mas todos eles tinham um grande significado. Não precisa de muita coisa para aprontar para Cristo Jesus. Jesus é a essência do santuário em tudo. Então, Djalma, depois dessa explicação dos objetos que estava na parte do santo, nós vamos ver aí o que tinha na parte do Santíssimo, ou Santo dos Santos, como algumas partes da Bíblia fala e também alguns costumam usar. Sim. Êxodo, capítulo 26, verso 33 e 34. Leia aí, Rogério. Versículo 33 começa assim: Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. E o versículo 34 diz assim: Porás a coberta no propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. Djalma, eu já vou antecipar aqui. Dentro do Santíssimo, então, tinha ali o objeto. Sim. A arca, com a arca do testemunho, que fala, né? Justo. Normal. Com o propiciatório, que é a tampa da arca. E dentro da arca tinha 3 objetos, Djalma. Você lembra qual que era? A vara. A vara. A vara de Arão, que floresceu, né? Isso. A tábua, as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E o outro objeto? Era uma porção com o maná. Com o maná. O maná. Justo. Que ela tem, as 3 têm um significado, né? Deus rege, Deus guia, Deus sustenta. São as 3 coisas que Deus colocou básica para o próprio ser humano. Ele
cuida de cada um de nós com esses 3 sentidos que aí estão. E o Santíssimo, Djalma, nós colocamos aqui, no lugar santo, Djalma, a medida é 5 por 10. Sim. E no Santíssimo, e tinha 5 metros de altura também. E no Santíssimo é 5 por 5 por 5, ou seja, medida exata. Medida perfeita que a gente costuma falar. Justamente. Tá? Agora, quem entrava nesse local, no santuário, Djalma? É isso que nós vamos ler agora na passagem lá no pátio. Quem que entrava, primeiramente? Levítico, capítulo 4, versículo 2 a 4. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará um novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Nós vemos aí que no pátio quem entrava, os sacerdotes, a população, o povo, ou como dizem, o pecador arrependido, ele entrava ali para oferecer o seu sacrifício. Tá? O pátio em si era, digamos, de acesso mais amplo. Tanto o povo como o sacerdote estavam ali presentes, os levitas e tudo. Isso, perfeito. Vamos continuar agora aqui, nós vamos ver agora quem entrava agora nessa segunda parte, que era a primeira parte do santuário, da tenda em si mesmo, compreendida, né? Hebreus, vamos lá no final da Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 6, diz assim, na minha tradução, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Ou seja, Djalma, na primeira parte ali do santuário em si, o lugar santo que nós falamos aqui, entra ali os sacerdotes diariamente. Exatamente. Isso. Vamos aí, e eles entravam ali diariamente, no sacrifício da manhã e no sacrifício da tarde. Correto, Djalma? Sim, exatamente. Isso. Nós não vamos ficar detalhando muito aqui, porque o nosso tempo hoje aqui é curto, tá? Vamos seguindo. Se você, lógico, nós vamos detalhar isso em algumas outras oportunidades aí. Sim. E se você tiver alguma dúvida, pode nos enviar através dos comentários que a gente procura responder para você também, tá bom? Mas vamos lá, agora no Santíssimo, Djalma. Quem que entrava no Santíssimo? É interessante, vamos ver lá. Capítulo 9 de Hebreus, verso 7, diz o seguinte: mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ou seja, o sacerdote, o sumo sacerdote, porque no plano de Deus sempre há ordem, a hierarquia, e nós vemos aqui que havia um que era superior, digamos assim, no meio de todos, e esse era o sumo sacerdote, e somente ele entrava uma vez ao ano dentro do Santíssimo. Ele não podia entrar no momento que ele queria, Rogério. Você que está em casa, não. Ele tinha um dia especial. No dia 10 do 7º mês, ele adentrava o Santíssimo nesse dia. Tem um detalhe muito importante que muitos falam por aí, que a vestimenta do sacerdote tinha lá um sininho, tinha uma corda amarrada no pé do sacerdote ou algo parecido. Isso é uma lenda. Por que posso dizer que é uma lenda? Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar isso. E até mesmo nos históricos judaicos, você não encontra isso. Então, nós não temos como afirmar que isso acontecia. E eu até creio que não poderia acontecer, porque o sacerdote tinha que entrar lá, manifestando fé naquele que poderia salvá-lo. Como que ele manifestaria fé? Que Deus poderia ter lhe perdoado se ele tivesse uma corda em sua perna para que ele pudesse ser puxado se de repente não tivesse sido perdoado por Deus. Ele tinha que entrar ali manifestando fé e por isso eu creio que não tinha corda nenhuma nas vestimentas do sacerdote. Vamos continuar lá? Vamos lá, Djalma. Nós vimos os objetos que tinha no santuário, Sim. Vimos quem entrava no santuário, na parte do santo, depois no Santíssimo. Acabamos de ver isso agora. Exatamente. Agora, o que se fazia no santuário, Djalma? Essa é uma pergunta que muitos fazem. O que se fazia no santuário? Nós vamos lá em Números, capítulo 28.
Números capítulo 28, versículo 1 a 4. Eu vou ler, você acompanha comigo aí, de onde você está, na sua Bíblia. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado, para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. E o versículo 4 diz assim: um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. Djalma, então nessa primeira parte aqui, que nós vimos aí, o que acontecia, o que se fazia no santuário. Nós vimos que existia ali sacrifícios de animais, e aí fala assim, um cordeiro de manhã e uma tarde. Exatamente. Perfeito? É impressionante isso, viu, Rogério? Porque tinha o horário certo para ser feito. Aqui não fala, mas outras partes da Bíblia coloca, aonde na terceira hora tinha o sacrifício da manhã e na hora nona o sacrifício da tarde. A terceira hora seria o nosso horário hoje, às 9 horas da manhã. E o da tarde seria às 3 horas da tarde, às 15 horas. Né? Havia ali o sacrifício. Deus colocou tudo com uma ordem que eles tinham que seguir ali. Tá? E é interessante a imagem do animal, o cordeiro. Porque o cordeiro é um animal que, se você prende ele ou algo parecido, não esperneia, não grita, não faz escândalo. Por isso ele foi bem usado para representar o nosso Cristo. Então, e aí fala que é um sacrifício contínuo, né? Era todo dia, Djalma. Representando aí a provisão de Deus a todos, dada por Deus a todos, tá? Aí vamos continuar aqui, que tem mais uma outra colocação que nós podemos ler. Levítico capítulo 4, versículo 2, 27 a 31. Aqui diz o seguinte: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta, e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. É interessante. Aqui era levado o animal, e aqui é um ponto muito importante aqui. Era levado o animal até lá, era confessado o pecado no ouvido do animal. Não era no ouvido do sacerdote. Mas, em compensação, você vê que logo no final, aqui no verso 31, diz que o sacerdote intercederia. Nós temos que lembrar que o animal ali, ele representava quem? O próprio Cristo. E o sacerdote? Também. Mas, mesmo assim, Deus não permitiu em momento algum que o pecado fosse confessado no ouvido do sacerdote, porque o sacerdote também era pecador e, conforme lemos agora há pouco, ele também tinha que oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Então, confessava-se o pecado no ouvido do animal, mas o sacerdote intercedia. Ambos os papéis é Cristo quem faz. Vamos ver? Perfeito. Aí, então, só deixando claro a pergunta do sacrifício aí, simbolizava a transferência, então, Djalma, a transferência do pecado, que era do pecador, para o santuário por meio do sacerdote. Justo. O sacrifício do animal e o sacerdote, no ritual ali, ele simbolicamente levava esse pecado para dentro do santuário. Até o verso diz isso. Aqui eu esqueci aqui de falar. Nas pontas, aqui usa nos chifres e pontas é a mesma coisa. Nas pontas do altar, que tinha 4 pontas, ele ali então pegava o sangue com o seu dedo e deixava ali marcado nos altares e também no pé do altar. Então isso ele fazia o quê? Levava isso naquele altar
que ficava na divisória entre o Santo e o Santíssimo. Tá? Então você vê que ele levava o sangue para dentro, simbolizando o quê? O meu pecado sendo levado para dentro do santuário. O meu pecado não era agradável ao Senhor, mas a confissão, o arrependimento, isso sim, sempre foi e sempre será agradável ao Senhor. Bom, Djalma, diante disso daí, vamos ver o que vem agora em seguida. Ainda o que se fazia no santuário, tá? Exatamente. Sacrifício da expiação, agora é o que nós vamos ler. Continua aí em Levítico, capítulo 16, versículos 5, 8, 15 e 16. O versículo 5 diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. O versículo 8: lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. O versículo 15 diz assim: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. O versículo 16 fala assim: assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Ou seja, Djalma, se naquela primeira parte nós lemos aí, havia a expiação do pecado do pecador, levando simbolicamente para o santuário, agora nesse daqui, que é o sacrifício de expiação, que é o Yom Kippur, o pessoal fala lá do original, dia né? da purificação. Isso, o dia da purificação. Nesse dia, então, o ritual era para purificar o santuário, simbolicamente tirar agora o pecado que estava, os pecados que estavam no santuário. Correto, Djalma? Que tinham sido levados para dentro, colocado nas pontas do altar, né? Agora ele estava sendo purificado. Mas é interessante aqui, viu, Rogério? Que você vê que entra um animal diferente. Entra um bode agora aqui. E são 2 bodes, somente nesse dia, que era justamente o dia que o sacerdote adentrava o Santíssimo, né? Você vê aqui 2 bodes. Um representa o próprio Cristo, o outro representa Satanás. Ou aquele que representava o Cristo através de um lançamento de sorte, ou seja, de um sorteio, esse era morto, era imolado. Já o outro, que representa Satanás, ele vai se reportar a um período que nós estudamos dias atrás aqui, você vai lembrar, falando sobre o milênio. Você vê que tudo tem um significado dentro do santuário. Esse daí, os pecados que estavam lá dentro eram trazidos para fora e depositados sobre ele, e ele era levado para o deserto, e lá abandonado no deserto. Lembrando que aponta para quê? Para o próprio Satanás, que ficará 1 milênio, 1000 anos aqui, sem ter a quem tentar. Verdade. Pensando em tudo o que ele fez, refletindo no que ele fez. O nosso tempo é curto, não dá para detalhar mais, mas é importante lembrar que era nesse dia que isso tudo acontecia. Lembrando, Satanás não paga pelos pecados de ninguém. Não. Quem já pagou pelos pecados é o próprio Cristo. Satanás, ele simplesmente vai levar as consequências do pecado daqueles que se arrependerem. Bem lembrado, Djalma. Ele vai sofrer essas coisas daquele que se arrependeu. Justamente. Aquele que não se arrependeu, ele sofre as consequências disso mesmo. Ele assume isso para ele, né? Justo. Perfeito? Vamos lá, continuando. Agora, quanto ao santuário, qual o modelo, a vigência e o atual agora? Temos o atual? Temos o atual. Então vamos ver. Vamos lá. Aqui em Êxodo 25:40, na verdade é um texto já conhecido, né? Êxodo 25:40, fala assim: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Primeiro, Djalma, aqui já Deus está falando para Moisés aqui, para fazer o santuário de acordo com o que foi mostrado no monte para ele. Sim. Correto? Só uma coisa. Vamos lá. Foi mostrado no monte, então quer dizer que o modelo estava lá em cima do monte? Não. Não? Ah, bom. Eu achei que fosse. Não, esse modelo, nós vamos ler agora já em seguida. Isso. Aonde que está esse modelo, Djalma? Vamos lá, o próximo texto. Então, o santuário que estava aqui era o santuário do céu, que é o modelo original, vamos falar assim. Ou seja, lá no monte ele viu, né? Deus mostrou para ele, né? O que estava no céu. Isso. Né? Não que o altar, que o santuário estivesse sobre o monte. Mas foi lá no Monte Sinai que ele conseguiu avistar todas as coisas, né? Isso. Nós vamos ler então agora, Djalma, a vigência
desse modelo que foi mostrado para Moisés e que ele construiu lá no tabernáculo. Sim. Tá? Mateus 27, 50 e 51. É o que nós vamos ler agora. E nós vamos ver mais alguma coisa sobre essa vigência, sobre a atualidade também do santuário. Mas vamos ver principalmente sobre a vigência agora. Mateus 27, 50 e 51, acompanhem na sua Bíblia, diz o seguinte, ó. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha que interessante aqui, Rogério. Você que nos assiste aí de casa, preste atenção. Na hora que Jesus morreu na cruz, por mim e por você, algo tremendo aconteceu. Você lembra, o Rogério falou agora há pouco aqui, ele disse qual era a altura que havia dentro do santuário. E essa altura, pelo que o Rogério nos passou, que a Bíblia nos coloca, dá para a gente transformar os côvados ali e chegarmos a uma conclusão, tinha 5 metros de altura. Será que um homem poderia subir lá em cima no véu, onde não dá para você encostar uma escada ou algo parecido e rasgar de cima para baixo? Não. Na minha concepção, não daria. E ali nós vemos que ele foi rasgado de cima para baixo. Um anjo rasgou ali, dizendo o quê? O santuário aqui terminou o seu processo. Aquilo que ele apontava, essa lei cerimonial, aqui terminou. Terminou porque Cristo morreu na cruz. Não tinha mais propósito algum de continuar tendo sacrifícios, porque o verdadeiro cordeiro estava morrendo na cruz. Se o verdadeiro cordeiro estava morrendo na cruz, automaticamente não precisaria mais de sacrifício algum. Hoje nós não precisamos mais derramar sangue de animais. Interessante, então, Eugênio? Perfeito. Então a vigência foi até o sacrifício de Cristo. Justo, cruz, certo? Justamente. E agora vamos lá. O atual que você disse que agora há pouco também está lá em Hebreus. Vamos abrir em Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, Djalma. Eu convido que você acompanhe na sua Bíblia aí também novamente. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Djalma, agora ele está falando do santuário celestial, Djalma. Exatamente. Do santuário que fica lá no céu, que é o atual, que é o original. Sim. Né? Porque o que tínhamos aqui, na verdade, era modelo do que tem lá no céu. Tá? Então, agora Deus aqui deixa bem claro que agora está falando do santuário celestial, que Deus construiu, não foi nenhum ser humano, Djalma. Eu gostei do que especifica aqui. Não foi o homem que construiu, foi o próprio Deus, conforme diz a palavra de Deus. Né? E Jesus ministra nesse santuário. Está lá à direita de Deus o Pai. É isso que a Bíblia está colocando aqui. Mas vamos continuar, que tem outras passagens mais aí. Né? Djalma, eu gostaria que você lesse aí a próxima passagem agora. Há provas que existe santuário no céu? A Bíblia nos mostra, nos traz claramente que o santuário no céu, ele está em ação. Tá? Ele existe esse santuário no céu. E nós vamos ver, na Bíblia temos algumas passagens, Apocalipse 4, verso 5, Apocalipse 8, verso 3 e também Apocalipse 11, verso 19. Vamos usar aqui Apocalipse 11, verso 19, que ele traz uma passagem, uma visão mais ampla disso. Está dizendo aqui o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, olha bem, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então você percebe aqui que a Bíblia vem colocando que abriu-se esse santuário no céu e foi visto ali a arca da aliança. Qual que era essa arca? Nós citamos aí o que tinha dentro dessa arca, né? E ela ficava onde mesmo? No Santíssimo. No Santíssimo. Isso. Ela foi vista lá no céu. Ou seja, há um santuário verdadeiro, conforme o Rogério leu agora há pouco em Hebreus 8, tá? Esse é o verdadeiro, não feito por mão humana, mas há um santuário no céu. E por que tem santuário no céu? Nós vamos ver na sequência dos estudos. Vamos lá. Quem é o sacerdote? Nós vimos que o santuário terrestre tinha um sacerdote. Sim. E também tinha o sumo sacerdote.
os sacerdotes ministravam no santuário, entravam continuamente, diariamente no lugar santo, e o sumo sacerdote entrava, Djalma, uma vez por ano no Santíssimo. Agora, quem é o sacerdote nesse santuário celestial? Eu convido você a abrir em Hebreus capítulo 4. Deixa eu só achar a passagem aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Assim diz na minha tradução. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, Amém. agora, aqui nós estamos deixando bem claro, o texto deixa bem claro aqui, que Jesus é o sacerdote. Exatamente. Né? Quem é esse sacerdote? É Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo, que veio e que morreu e que está intercedendo, então, por nós, por cada um de nós, hoje, lá no santuário celestial. É Mas, o único sacerdote que existe, só isso. tem esse, Jesus. E como funciona esse santuário lá no céu, Djalma? Vamos ver aí. O Rogério já leu o verso 1 e o 2 do capítulo 8, mas vamos ler de novo, e o verso 5, tá? Então diz assim, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Isso aqui o Rogério já havia lido, vamos ler agora o verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Lembra que lemos agora há pouco? Ainda brinquei contigo, né, Rogério? Será que esse modelo estava no monte lá? Não. Moisés viu o santuário no céu, em cima, lá no topo do monte, e foi esse que foi mostrado, o modelo é o modelo original. E não foi mostrado uma planta no papel, uma planta baixa. Foi mostrado que o templo, foi mostrado o santuário celestial para Moisés, e foi-lhe dito, faça igual a esse. Igualzinho. Nós sabemos como que é o santuário no céu. Isso. A Bíblia nos ensina. Bom, vimos aí que Cristo é o sacerdote, né? Sim, Que ele é o sumo sacerdote também. exatamente. Quem é a vítima? Aqui no santuário terrestre tinha a vítima, que era o cordeiro. cordeiro, que era levado lá a sacrifício todo dia, de manhã e à tarde. E lá no santuário celestial, quem é a vítima? Hebreus capítulo 10, versículo 12. Assim diz o texto. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, quem é o sacrifício? O próprio Cristo. O próprio Cristo. É interessante, Djalma, que parece que tudo, então, acontece aqui na figura de Cristo. Exatamente. Uma coisa, Rogério. Então, Cristo morre todos os dias? Não, aqui o texto já deixou bem claro, Djalma. Eu vou até ler novamente aqui, então, Isso. tá? Aqui o texto fala assim, ó. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. Exatamente. Então, é uma única vez, é que o sacrifício de Cristo é perfeito. Exatamente. Né? Então, não precisa de outro sacrifício. Não. Os animais, na verdade, eles simbolizavam o sacrifício de Cristo. E como símbolo, nenhum é perfeito. Eles apontavam para o sacrifício perfeito. Exato. E todo aquele processo era para que o povo não se esquecesse que viria o Salvador. E com tudo isso, o povo ainda esqueceu, né? Mas vamos lá. Quanto ao ministério de Cristo no Santuário do Céu, onde ele entrou? Nós já falamos aqui, não vamos nem ler o texto, tá? Sim. Mas é Hebreus capítulo 8, 1 e 2 novamente. Ele entrou no santuário celestial. Celestial. É lá no Justamente. santuário celestial, tá? Nós já lemos o texto aqui, você pode estar acompanhando aí, é o mesmo texto que nós já lemos aqui até duas vezes. Duas hoje, vezes tá? já. Então vamos lá. A outra pergunta, quanto ao ministério de Cristo no santuário do céu? Vamos ver o que a Bíblia diz, O Djalma? que Cristo faz lá, né? Por que ele entrou lá no santuário celestial? Como sacerdote, como sumo sacerdote, o que ele está fazendo por cada um de nós? Hebreus capítulo 9, versículo 24, Djalma. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós
diante de Deus. E o 7,25, Djalma? Pode ler aí. 7,25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por nós. Por nós. É, justamente. Por nossos Por pecadores. ele está falando pelos pecadores. Então, qual é o papel de Cristo no santuário celestial? Meus amigos, muitas vezes tenham tentado colocar na sua mente que você precisa de um novo intercessor, que você precisa da intercessão desse ou daquele. Mas a Bíblia diz, claro, que Cristo está no céu, intercedendo por mim e por você. Não se iluda buscando um outro intercessor, porque a Bíblia diz aqui que Cristo Jesus está no santuário celestial intercedendo pelos pecadores. Verdade. E o próprio Cristo disse aqui, Rogério, quem é que precisa de médico? Quem está doente. Você só vai buscar o médico se você entender que você é doente, ou seja, é pecador. E ele está estendendo o perdão para você. Vamos lá? Djalma, mas eu lembro que nós comentamos lá que esse pecado era transferido para o santuário somente quando o pecador ele chegava até lá, o altar de sacrifício, ele confessava ali no ouvido do animal o seu pecado e então era imolado o animal. Exatamente. Okay? E agora, o que Cristo faz quando nós, agora arrependidos, confessamos o nosso pecado? Esse é o que nós vamos ler agora, Djalma. Está lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. Deixa eu só achar aqui, 1 João, está aqui já chegando. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Fala assim. Acompanha na sua Bíblia aí. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Eu leio com alegria esse texto. Amém. Por que eu leio com alegria? O próprio Cristo já está deixando bem claro aqui para nós que Ele está ali disposto a nos perdoar. E toda vez que a gente vai até Ele arrependido, Ele vai te perdoar, Ele vai interceder por você, por mim. Ele está pronto a nos perdoar e nos purificar de alma. Exatamente. Deus não vai pedir para você esperar ou algo parecido. O perdão já está pronto. Tá? Você aceita o perdão de Cristo, Ele já está pronto para te entregar. Aceite hoje, porque amanhã pode ser tarde. O que mais Cristo faz por nós no santuário? Vamos ver aí, João 1, verso 12, diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que ele faz lá? Eu não sou filho de Deus sem a intercessão de Cristo Jesus. Quando eu confesso o meu pecado, como bem disse o Rogério aqui, eu aceito o perdão de Cristo e Ele intercede por mim. Pai, eu morri por esse pecador. E agora Ele me coloca como o quê? Como filho, como membro do reino. Eu não mereço isso, mas Cristo me dá isso de presente. Ele dá para você também. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós aceitamos o que Cristo faz por nós, e Ele faz o que? Ele te coloca como filho de Deus. Aceita ser filho de Deus hoje? Djalma, aí tem mais Romanos. Sim. Também, aí Romanos, capítulo 6, 14 e 18. Não precisa ler, é só complemento aqui Sim. do que você já acabou de ler. Nós vamos para a próxima passagem, Que convite, diante de tudo isso que acontece, que convite é feito para você e para mim, para todos nós, então, sobre esse assunto? Eu gostaria de convidar você a ler comigo aí Hebreus capítulo 4, versículo 16. Djalma, você já está com o texto aí? Pode ler, Djalma. Aqui diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que interessante, aqui diz bem claro, para chegarmos confiadamente. Lembra o que eu falei do sacerdote? Já pensou se ele entra até o trono de Deus sem confiança? Aqui está dizendo, você tem que entrar confiante. Confiante no quê? Que você agora é o cara? Não. Confiante que Cristo te perdoou, que a graça te alcançou. Não podemos chegar diante de Deus com dúvidas. O duvidoso não entrará no reino dos céus. Está lá em Apocalipse. Nesse momento, nós estamos chegando à parte final do nosso estudo. E diante dessa verdade, que decisão você toma?
eu vou aqui colocar aqui, nós vamos colocar aqui para você duas alternativas. E a gente apela para que você, diante desse estudo, então você realmente decida confessar, lógico, primeiro vem o passo arrependimento, mas confessar seus pecados, confessar meus pecados a Jesus. Né? Exatamente. E se você concorda com isso, assim como nós concordamos aqui, né, Djalma? Amém. Então vamos esticar. Amém. É isso daqui. Eu decido confessar meus pecados a Jesus. Djalma, qual que é a outra alternativa? Entregar-me a Jesus, o Cordeiro de Deus. É aquilo que acabei de ler. A chegarmos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Porque a fim de recebermos misericórdia. Meu querido, você não merece e eu não mereço nada. Mas Deus estende a sua misericórdia sobre você e sobre mim. E nos dá o direito, desde que nós se apresentamos diante dele. O que você tem para responder ao Senhor hoje? Ele está te chamando. Eu quero estar de joelhos diante do Senhor agora. E você? Vamos se entregar nas mãos de Jesus, que Deus toque no seu coração e no meu também, para que todos os dias possamos estar com o nosso coração entregue nas mãos de Jesus. Que Deus te abençoe. Djalma, Oi. Estamos encerrando o estudo nesse momento. Agradecemos por você ter ganhado esse tempo estudando a Palavra de Deus conosco. Amém. Amém. E que você decida, então, fazer essas escolhas, confessar seu pecado a Jesus, entregar a Jesus a sua vida, porque Ele, como o Djalma já disse aqui, Ele quer te salvar de todas as formas. Ele morreu Amém. lá na cruz para te salvar. Amém. E nós aguardamos você no próximo estudo. Djalma, vamos terminar com uma oração então? Vamos. Querido Deus e amorável Pai, mais uma vez estamos diante de Ti. Somos gratos pela vida, pela saúde e principalmente, ó Pai, porque o Senhor deu o Seu Filho unigênito para que pudesse morrer por cada um de nós e assim pudéssemos ter direito à salvação. Pai querido, perdoa as nossas faltas, que são tantas. Apague, Senhor, por favor, os nossos erros. Por favor, ó Pai. Por favor, nos salve, Senhor. Amém. Nós entregamos a nossa vida diante do Senhor e eu tenho certeza que do outro lado da tela há outras pessoas que neste momento também estão entregando a sua vida diante do Senhor. Que o Senhor possa trabalhar firmemente no coração de cada um destes e de outros que ainda estão relutantes, Senhor. Que seu Espírito Santo trabalhe fortemente na vida destes, Amém, para Pai. que possam ser alcançados e que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, possamos estar juntos, glorificando e exaltando o seu santo nome. Amém. Que o Senhor possa abençoar todas as casas. Abençoe o nosso país, ó Pai. Abençoe o mundo. Estamos lutando contra uma doença perigosa, mas confiamos em Ti. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Isso é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe.